foi o maior ataque mecanizado russo deste outono. Em 27 de outubro de 2025, cerca de 29 blindados avançaram para as vilas ucranianas de Chakova e Volodymyrivka, em uma operação de ruptura esperada por Moscou. Perto da cidade estratégica de Dobropilha, em Donetsk, forças russas avançaram para duas vilas em um ataque que durou mais de 6 horas. Em vez de uma vitória difícil, o esforço virou símbolo do declínio da eficácia militar e do desespero estratégico da Rússia. Veja como a maior ofensiva russa do outono se transformou em 6 horas de puro inferno, sem nada para mostrar no final. O ataque começou de manhã cedo, com russos aproveitando a neblina densa e terreno molhado para dificultar drones e limitar a detecção aérea ucraniana. Os comandantes russos posicionaram suas forças de modo não convencional, com pequenos grupos de 4 ou 5 veículos avançando em horários diferentes. Antes, segundo comandantes ucranianos, a Rússia usava essa tática só para avanços de infantaria, não para ofensivas mecanizadas ou com veículos. Aparentemente, a Rússia decidiu tentar algo novo e mais adaptável em suas ofensivas, condizente com um ataque relativamente grande. Mas os defensores ucranianos estavam prontos. O primeiro corpo da Guarda Nacional, Azov, e as 33ª e 93ª Brigadas Mecanizadas do Exército se prepararam extensivamente para ataques em toda a região, incluindo a possibilidade de um uso mais amplo de veículos como forças de linha de frente. Obstáculos de engenharia pré-posicionados, campos minados cuidadosamente colocados e zonas de controle de fogo coordenadas transformaram o campo de batalha em um teste para os blindados russos. Unidades de artilharia ucranianas e operadores de drones cooperaram perfeitamente para destruir sistematicamente veículo após veículo, enquanto as forças russas tentavam penetrar as linhas defensivas. Os resultados foram catastróficos para Moscou. Após mais de 6 horas de combate contínuo, nenhuma unidade russa alcançou seu objetivo. As forças ucranianas repeliram todo o ataque, infligindo algumas das perdas diárias mais significativas a um exército que já está perdendo pessoal e equipamento em taxas insustentáveis. Os 29 veículos blindados que representavam o poder ofensivo russo no outono foram destruídos, danificados ou forçados a recuar junto com a infantaria de apoio. Perseguidos por drones First Person View e bombardeiros ucranianos ao tentar se posicionar nas florestas próximas das vilas-alvo. A Azov e a 33ª Mecanizada divulgaram no Telegram vídeos de drones destruindo posições russas uma a uma. Alguns dos vídeos mostram claramente rastros russos, atravessando os campos enlameados enquanto estão cercados por drones ucranianos. Frequentemente, as imagens dos drones param abruptamente, indicando uma explosão que danifica o tanque e espalha estilhaços na área. A maioria dos veículos parece ser de apoio à infantaria, não tanques. Isso sugere que a Rússia está ficando sem os tanques principais usados como força de invasão na guerra. A ofensiva não foi um incidente isolado, mas apenas mais um indicativo de como a Rússia parece estar perdendo todo o ímpeto ao longo do ano. 2 semanas antes, em 13 de outubro, forças russas tentaram um ataque similar na mesma área, perdendo 9 veículos de combate de infantaria, 4 MTLBs, 3 tanques e 3 motos. O fato de a Rússia ter retornado ao mesmo campo de batalha, com táticas levemente modificadas, diz muito sobre a natureza rígida e inflexível do planejamento militar russo e as severas restrições que limitam suas operações. Embora a abordagem de infiltração por pequenas unidades representasse uma mudança em relação aos ataques anteriores, com grandes massas de blindados, a execução demonstrou fraquezas fundamentais nas operações russas de armas combinadas. Forças russas intensificaram o uso de tanques, sinalizando volta à guerra blindada após meses de ataques de infantaria. Os veículos usaram malha anti-drone, uma blindagem em forma de gaiola, soldada em tanques e veículos de combate para tentar combater a superioridade dos drones ucranianos. Redes ou gaiolas anti-drone reduzem um pouco a vulnerabilidade dos tanques a ataques por cima, mas têm sido ineficazes contra equipes ucranianas de drones caçadores, que aperfeiçoaram táticas em 3 anos e meio de combate. O plano russo envolvia avançar em pequenos grupos por várias rotas para dividir as defesas ucranianas e permitir que as forças de apoio explorassem qualquer brecha. Em teoria, essa abordagem fazia sentido.
em vez de apresentar um único alvo massivo para a artilharia e os drones ucranianos. Os comandantes russos esperavam que ataques simultâneos de várias direções sobrecarregassem e confundissem os defensores. Mas, na prática, as forças ucranianas demonstraram exatamente por que essa tática estava fadada ao fracasso desde o início. A 33ª Brigada Mecanizada Separada informou ter visto ao menos 6 veículos russos avançando para Volodymyrivka pela manhã, o que era mais de 20% da força invasora. Usando uma combinação de vigilância óptica tradicional e reconhecimento por drones, as forças ucranianas também podiam praticamente rastrear os movimentos russos, desde o momento em que eles deixavam suas áreas de implantação. Quando veículos russos tentaram desembarcar infantaria nas florestas perto da vila, foram rapidamente atingidos por ataques coordenados de artilharia, fogo e drones. Essa tática manteve o padrão de perdas iniciado no fim de agosto, quando a Ucrânia lançou sua contraofensiva e recuperou mais de uma dúzia de vilarejos na região. Para conter perdas, as forças russas usavam táticas de infiltração com pequenas unidades. Alguns teriam conseguido entrar em Pokrovsk, alvo crucial na região. A adoção de táticas mecanizadas de pequenas unidades pela Rússia traz novos problemas, como visto neste ataque. Unidades menores são menos vulneráveis à artilharia em massa, mas cada grupo carecia de força para superar posições defensivas preparadas. Os defensores ucranianos conseguiam vencer ataques separados, convertendo a pressão de várias direções em combates isolados. Nessas condições, a Ucrânia poderia escolher seus alvos, enquanto os soldados russos buscavam posições melhores em campos áridos ou florestas sob vigilância. Há também uma questão importante a analisar. O ataque contou com 29 veículos, e mesmo assim foi considerado uma concentração significativa de poder pelos padrões de 2025. Isso, como a maior ofensiva da temporada, mostra o quanto as capacidades russas caíram. Para comparação, a ofensiva russa no verão de 2024, ao redor de Pokrovsk, frequentemente contou com 2 ataques. Entre 12 e 19 de setembro, 98 veículos foram usados com extensa preparação de artilharia e apoio aéreo. Relatório divulgado pela Times Radio indicou perdas semanais de mais de 100 veículos na área, um ano antes. Quando 29 veículos já são considerados uma grande operação e essa força modesta não alcança resultados, é seguro dizer que a Rússia parece perder força. O ataque mostrou a incapacidade contínua da Rússia de integrar poder aéreo e operações terrestres. Apesar da suposta superioridade aérea russa, defensores ucranianos relataram pouco apoio aéreo às forças atacantes. Aviões russos de asa fixa ficaram ausentes do campo de batalha, restringidos pela defesa aérea da Ucrânia e pelas grandes perdas sofridas pela força aérea russa em 3 anos e meio de combate. Os ataques com bombas planadoras, tão devastadores em 2024 e supostamente aprimorados até agosto, estiveram notavelmente ausentes desta vez, sugerindo falta de munição, falhas nos sistemas de entrega ou reconhecimento das defesas aéreas ucranianas em Dobropilha. Haviam se tornado formidáveis demais para arriscar aeronaves. A Ucrânia então canalizou as forças russas para zonas de morte planejadas. Campos minados obrigaram veículos russos a seguir por corredores estreitos, tornando-os alvos fáceis para mísseis antitanque e drones First Person View. O fogo de artilharia era cuidadosamente coordenado para impedir que as forças russas se consolidassem ou estabelecessem posições de apoio de fogo. E quando a infantaria russa desembarcava de seus veículos, os operadores de drones ucranianos estavam esperando exatamente esses momentos para atacar, caçando indivíduos e pequenos grupos através das faixas de floresta, com drones bombardeiros e sistemas First Person View. O resultado foi defesa perfeita. Nenhuma unidade russa conseguiu estabelecer uma posição nem em Chikova, nem em Volodymyrivka. O ataque culminou em uma ruptura sem ganho territorial e sem nenhum benefício operacional para compensar as pesadas perdas em pessoal e equipamento. É improvável que esse seja o último ataque na região. E essas estratégias ineficazes podem se tornar mais frequentes até o final de 2025. A Rússia segue enviando tropas ao setor, mesmo após várias falhas graves, porque Pokrovsk se tornou um dos principais centros estratégicos das defesas ucranianas e une os esforços do país na região. Sua queda representaria um desastre estratégico que poderia mudar o rumo da guerra, que é exatamente o que os russos esperam. Pokrovsk
fica na interseção de rodovias de suprimento e possui um dos principais centros ferroviários do leste da Ucrânia. Cada posição defensiva ucraniana em uma vasta área do Oblast de Donetsk depende dos suprimentos que passam por Pokrovsk, pela rede de transporte. Munição, combustível, reforços, suprimentos médicos e comida que sustentam as forças ucranianas no leste passam por esse nó logístico vital. Se a Rússia tomasse Pokrovsk, poderia abrir toda a frente de Donetsk. Se os russos tomarem a cidade, as tropas ucranianas a leste provavelmente terão grandes dificuldades, devido à falta de suprimentos. A Ucrânia perderia a capacidade de reforçar áreas ameaçadas por suas redes de transporte, cortando o apoio. Assim, as forças ucranianas podem recuar combatendo e abandonar posições fortificadas que a Rússia custou a conquistar. A Ucrânia teria que criar nova linha defensiva mais a oeste, perdendo centenas de milhas quadradas. Não por ataques inimigos, mas pela falta de reabastecimento. Porém, há mais em jogo do que logística militar. A captura de Pokrov avançaria o objetivo declarado de guerra do presidente russo, Vladimir Putin, de ocupar completamente o Oblast de Donetsk. Desde o início da invasão, Moscou tem consistentemente apresentado seus objetivos em termos de libertar a Ucrânia das influências ocidentais e das tendências fascistas. Após o fracasso em capturar toda a Ucrânia, Donbass virou o plano alternativo. A região foi escolhida devido à grande concentração de ucranianos de língua russa, apesar do oxímoro, que a propaganda russa apresentou como necessitando ser libertada da tirania ucraniana. Consequentemente, os planos russos passaram a focar no controle de toda a extensão administrativa de Donetsk e Lugansk. No momento, a Rússia só domina partes de Donetsk. E todo mapa que mostra a ocupação incompleta é um lembrete diário para Putin de que sua operação militar especial falhou em alcançar até mesmo seus objetivos mais básicos declarados. Isso gera grande pressão política na liderança russa. Putin vinculou a legitimidade de seu regime à vitória na Ucrânia. Ele precisa urgentemente mostrar algo como sucesso ao povo russo. O domínio total de Donetsk permitiria aos propagandistas russos declarar missão cumprida, dizendo que a Rússia atingiu seus objetivos de desnazificar e desmilitarizar o Donbass. Apesar do preço catastrófico, a dimensão econômica também é importante. Donetsk Oblast, mesmo após a guerra, ainda mantém infraestrutura industrial, terras agrícolas e recursos minerais valiosos. A região historicamente produziu carvão, aço e produtos químicos que eram vitais para a economia da Ucrânia. Apesar de muita infraestrutura estar danificada ou destruída, controlar o território daria à Rússia acesso ao que restou e a possibilidade de reconstrução futura. Negar esses recursos à Ucrânia favorece a estratégia da Rússia de enfraquecer a economia ucraniana e sua viabilidade como Estado independente. Há também um cálculo geopolítico em jogo, porque os planejadores militares russos entendem que o tempo não está a seu favor. Cada mês que a guerra continua é mais um mês de declínio econômico para a Rússia, mais um mês de baixas que não podem ser facilmente substituídas, mais um mês para a Ucrânia e Zelensky buscarem novas armas ou doações da OTAN, que está mais confiante. A liderança militar russa acredita que, ao capturar Pokrovsk e ocupar Donetsk antes do colapso ofensivo, poderá forçar a Ucrânia a negociar em posição de força. Isso se confirma porque a maioria das sugestões de Donald Trump para criar um conflito congelado prevê manter as linhas de batalha atuais, sem exigir reparações ou retirada da Rússia. Se conseguisse controlar toda a área ocupada de Donetsk via cessar-fogo aprovado pela OTAN, Putin poderia até declarar vitória, garantir ganhos territoriais contestados e evitar consequências internas de economia fraca e perda de confiança no governo. Isso explica por que a Rússia segue atacando o corredor Pokrovsk-Dobropilha, apesar das grandes perdas. Do ponto de vista do Kremlin, não há alternativa aceitável a continuar os ataques. Abandonar a ofensiva significaria admitir que a Rússia não consegue nem mesmo alcançar seus objetivos territoriais reduzidos. Os comandantes russos provavelmente sabem que os ataques fracassarão e perderão quase todas as unidades e equipamentos, ou serem forçados a recuar, mancando e sangrando, até conseguirem lançar nova ofensiva no outono, algumas semanas depois. Mas sabem que Putin cobra avanços. A liderança política espera que Donetsk caia,
e que a falta de pelo menos algum avanço pode ter consequências fatais ou acabar com a carreira dos oficiais militares russos. Os defensores ucranianos sabem exatamente pelo que lutam. Pokrovsk possui terreno perfeito para defesa com drones e artilharia, composta principalmente por campos abertos e terras agrícolas, com pouco ou nenhum espaço para criar fortificações improvisadas ou esconderijos. Isso é ainda melhor no outono ou primavera, quando a chuva ou o derretimento criam mais lama, dificultando operações de infantaria e veículos. As novas estações militares em Dobropilha permitem que ambos os assentamentos se protejam à distância. A infraestrutura rodoviária e ferroviária garante fluxo contínuo de suprimentos do país. O terreno favorece a infantaria mecanizada, mas gargalos naturais próximos à cidade criam condições parecidas, como mostram os mapas diários. Apesar de Pokrovsk estar cercada por 3 lados, poucas ofensivas chegaram perto da cidade. Enquanto isso, o controle total da Ucrânia sobre o noroeste está desacelerando significativamente o avanço da Rússia. Se a cidade resistir, a Ucrânia pode conter as forças russas. Pois, quando os russos tomarem totalmente a cidade, essas condições vão dificultar ainda mais uma contraofensiva ucraniana. O aumento do uso de tanques russos nesta operação é uma mudança tática potencialmente significativa. No entanto, uma que pode trazer problemas para ambos os lados do conflito. De 20 a 25 de outubro, forças russas fizeram 41 ataques com veículos blindados na linha de frente, destacando investidas de tanques no setor de Pokrovsk. Isso difere das táticas de ondas de infantaria usadas pela Rússia em 2025, mesmo que tenham funcionado em junho e julho. À primeira vista, a mudança para operações mecanizadas pode parecer um sinal de que as forças russas estão retornando a táticas mais convencionais de armas combinadas. Lembre-se, embora a Rússia tenha perdido muitos tanques e pessoas, ela provavelmente tem mais veículos em estoque e pode recrutar de um grupo maior de pessoas que a Ucrânia. Ambas as opções exigem tempo, dinheiro, esforço e exporiam a população russa às perdas reais, algo que a Rússia não tem ou deseja. Esta pode ser uma das últimas tentativas de ganhos territoriais antes do colapso total das capacidades ofensivas russas. Ou o inverno impede operações em grande escala. O avanço atual se deve ao número de tanques que a Rússia pode enviar à linha de frente. De acordo com algumas estimativas, a Rússia pode teoricamente produzir cerca de 300 de seus tanques mais avançados em serviço ativo, o T-90M. Um relatório da equipe de inteligência de conflitos indicou que a Rússia já esgotou os chassis antigos do T-90, antes atualizados para o padrão T-90M. A maioria dos tanques em construção usa peças e tecnologias novas. A Genis, veículo de inteligência de defesa, identificou que os tanques T-90 e T-80 estão bem mais presentes no campo de batalha do que em 2022. Dados visuais mostram que 23 unidades têm o tanque T-80, contra apenas 3 em 2022. Há 3 anos, só 2 unidades tinham o T-90, agora são 20. Embora mais adotada, a Rússia ainda hesita em enviar tanques ao campo de batalha. A maioria dos veículos usados nas ofensivas recentes não são tanques de batalha, mas sim veículos de apoio à infantaria, com bem menos armamento ofensivo. Por outro lado, quando a Ucrânia parece usar seus tanques, ela utiliza T-72 ou até peças obsoletas de museu para fornecer cobertura. Absorver ataques de artilharia para dar tempo à infantaria a atacar ocorre porque a produção não supre a demanda. Apesar do aumento da produção para mais de 1.000 tanques ao ano, até 2029 a Rússia não consegue repor as perdas. Segundo Oryx, a Rússia perdeu mais de 4.200 tanques em 44 meses, o que equivale a mais de 1.130 tanques por ano. Os números de produção simplesmente não conseguem cobrir as perdas. A Rússia ainda possui muitos tanques em armazenamento ou em reparo para uso na linha de frente. Depende se a Rússia prioriza ganhos imediatos ou a recuperação de equipamentos no longo prazo. Os comandantes russos perceberam que priorizar a infantaria não traz mais os resultados necessários para manter o ímpeto ou atender à propaganda interna. Assim, o uso ampliado de tanques deve ser visto como uma tentativa de obter vitórias essenciais no campo de batalha. Se a Rússia dedicar mais recursos de infantaria mecanizada a Pokrovsk, isso pode sobrecarregar as defesas ucranianas.
O modelo do tanque ou veículo de apoio pouco importa diante de enxames de drones, campos minados e táticas ucranianas que desviam rotas ofensivas para gargalos, tornando os blindados mais obstáculos do que soluções. Então, teoricamente, a Rússia poderia usar alguns de seus tanques mais antigos para obter uma vantagem de curto prazo. Mas também existe uma interpretação mais sombria. O maior uso de forças blindadas no possível último grande avanço da Rússia em 2025 sugere que a liderança militar e política acredita que a janela para operações ofensivas está se fechando rapidamente. Indicadores apontam que as forças armadas da Rússia estão perto de um ponto de ruptura. A Rússia prometeu fabricar novos tanques, mas parou de produzir o T-14 Armata e provavelmente não tem muitos tanques antigos para enviar à linha de frente de forma econômica. As exportações militares russas caíram a níveis insignificantes, impedindo que o setor gere receita e tornando-se um dos maiores gastos para os contribuintes. Isso acontece ao mesmo tempo em que a Rússia foi forçada a reduzir seu orçamento militar pela primeira vez em anos. Aumentar impostos pessoais e corporativos sugere uma economia sendo lentamente sufocada de recursos. Se a liderança russa reconhece essa realidade, o que várias evidências indicam, as operações ofensivas ganham outro caráter. O novo ataque faz parte de uma corrida desesperada para capturar o máximo de território possível antes que as capacidades ofensivas russas se degradem a tal ponto que ataques significativos se tornem impossíveis. Comandantes russos podem seguir um cronograma até o fim de 2025 ou início de 2026 para obter ganhos territoriais e usá-los nas negociações. Para a Ucrânia, esses desdobramentos criam tanto oportunidades quanto perigos. A oportunidade está no reconhecimento de que o empurrão final desesperado da Rússia, se é isso que isso representa, pode ser derrotado. As forças ucranianas já mostraram repetidamente que podem repelir os ataques russos, mesmo os grandes, quando recebem o apoio e o suprimento adequados. Se a Rússia realmente estiver gastando suas últimas reservas de poder ofensivo na busca por Pokrovsk e pela conclusão da ocupação de Donetsk, então derrotar esses ataques pode acabar com a capacidade da Rússia de realizar qualquer operação ofensiva significativa, mudando a guerra para uma nova fase, na qual a Ucrânia assume a iniciativa. O perigo para a Ucrânia é que a Rússia possa ter sucesso. Enquanto a Rússia perde recursos, a Ucrânia também enfrenta crise de mão de obra, talvez até pior. A Ucrânia ainda necessita de apoio militar do Ocidente, principalmente artilharia, munição, defesa aérea e armas de longo alcance para atacar logística e áreas russas. Sem suprimentos, até um exército russo inferior pode superar as defesas ucranianas pela persistência. Se a Rússia decidir agir com força total, pode usar todo o seu poder militar e até ogivas nucleares menores para isso. Um ataque em maior escala, ou o uso real de uma ogiva tática, poderia forçar a Ucrânia a abandonar completamente a perspectiva de defender Donbás. O que significa que os próximos meses serão vitais para o desfecho da guerra. Resta saber se a Ucrânia manterá o ímpeto contra ataques russos. Se isso ocorrer, problemas internos na Rússia podem encerrar a guerra sem cessar-fogo ou acordo de paz. O país vai entrar em combustão sozinho. A Ucrânia deu uma aula tática ao atingir uma represa russa com drone, surpreendendo várias unidades em uma armadilha de água. Eles nunca viram chegando. Agora, soldados russos, veículos e recursos são arrastados enquanto a água atravessa as rachaduras da represa, afogando tudo. Alguma chance de o Kremlin esperar uma grande vitória na região? O incidente ocorreu na represa de Belgorod, região de Belgorod, Rússia. Considerando que essa região fica bem ao lado da Ucrânia, com muitos quilômetros de fronteira internacional ao longo de suas bordas sul e leste, é uma localização crucial para as forças do Kremlin. Durante toda a guerra, até agora, a Rússia lançou repetidos ataques às regiões de Kharkiv e Luhansk, na Ucrânia, a partir de Belgorod. E as forças ucranianas têm feito o que podem para conduzir contra-operações, revidando contra soldados russos ao longo da fronteira e realizando ataques de drones e mísseis de longo alcance contra alvos de alto valor e infraestrutura importante em toda a região também. Recentemente, as forças russas têm tentado avançar e capturar a cidade ucraniana de Vovchansk, que antes da guerra abrigava cerca de 17.500 pessoas,
Agora é quase uma cidade fantasma, após ser destruída na ofensiva russa em Kharkiv em 2024. No entanto, apesar de estar coberta de escombros e destroços, a cidade ainda tem valor tático na guerra para o lado que conseguir controlá-la, por vários motivos importantes. Primeiro, é um dos maiores assentamentos ucranianos na fronteira com a Rússia. Controlar esse local será um grande impulso para as forças do Kremlin. Eles poderiam fortificar o local e usá-lo como base avançada para novos avanços em Kharkiv. Além disso, como Volchansk é uma cidade, ela possui linhas de suprimento muito mais fortes em comparação com os assentamentos e vilarejos muito menores espalhados por outros pontos das áreas de fronteira. A rodovia T-2104 cruza a cidade, ramificando-se para sudeste e sudoeste, e ligando Volchansk a outras cidades e vilarejos do interior da Ucrânia. Isso é importante, pois suprimentos, comida, combustível, tropas e veículos podem entrar e sair facilmente desse local. Por isso, as forças da Ucrânia mantiveram o controle da cidade por tanto tempo, enviando combustível, munição e recursos essenciais para Volchansk de outras regiões. Se a Rússia controlasse a cidade, também se beneficiaria dessas rotas de transporte. Seus comandantes teriam mais facilidade em planejar os próximos passos pelas estradas que levam para dentro e fora da cidade, definindo prioridades, alvos e avançando rapidamente para novos objetivos. Não é mais preciso enviar batedores para mapear o terreno e escolher rotas pelo solo acidentado. Eles poderão posicionar tropas e veículos na estrada, avançando mais rápido e eficientemente. Volchansk também está relacionada aos supostos planos russos de criar uma zona de segurança perto da fronteira internacional. Vladimir Putin, ele mesmo falou sobre esse conceito, sugerindo que as forças russas deveriam tomar o controle de um longo trecho das terras fronteiriças para minimizar o risco de qualquer incursão ucraniana no futuro. Em maio deste ano, Vladimir Putin anunciou: "Nós aprovamos a criação de uma zona tampão de segurança necessária ao longo das nossas fronteiras. Nossas forças armadas estão trabalhando ativamente para cumprir essa tarefa." O presidente russo destacou Belgorod como uma das áreas que precisavam de proteção. Faz sentido ele querer que suas tropas controlem rapidamente uma cidade fronteiriça como Volchansk para cumprir essa ambição. Se a Rússia controlasse Volchansk, haveria implicações estratégicas maiores para a guerra. Isso obrigaria a Ucrânia a reagir de algum modo. Kiev pode, por exemplo, deslocar tropas de outras áreas para reforçar cidades e vilarejos próximos, tentando frear o avanço russo. Também poderia optar por enviar recursos adicionais para a região e tentar organizar algum tipo de contra-ataque, a fim de possivelmente retomar o controle da cidade. Isso, por sua vez, provavelmente enfraqueceria outras posições ucranianas em diferentes pontos da linha de frente, potencialmente abrindo novas brechas para a Rússia. Essa é a natureza da guerra. Toda decisão tem consequências, toda ação gera uma reação. Um evento em um local pode causar efeitos colaterais em regiões distantes, até centenas de quilômetros. Vale destacar que a captura de Volchansk seria uma vitória significativa para as forças russas agora. Desde 2022, eles não capturaram nenhuma grande cidade ucraniana. Apesar dos grandes esforços e investimentos de Putin em dinheiro, recursos e mão de obra, o avanço do exército russo segue muito lento em toda a linha de frente. Eles conquistam só pequenas faixas de terra, geralmente antigos campos agrícolas enlameados ou restos de povoados carbonizados. E faz isso a um custo altíssimo, com mais de 1 milhão de baixas relatadas até agora. Além das grandes perdas de equipamentos, o Kremlin ainda enfrentará um colapso econômico iminente. Em resumo, a Rússia precisa de algum tipo de vitória, algum sinal de que pelo menos está fazendo algo certo. Neste estágio, o desespero é tanto que até conquistar uma cidade destruída parece motivo de comemoração. Assim, os comandantes do Kremlin comprometeram muitos recursos à sua ofensiva em Volchansk, com várias brigadas e regimentos importantes atuando na região, incluindo o 82º Regimento de Fuzileiros, motorizados a 2ª Brigada de Spetsnaz da Guarda e a 128ª e 138ª Brigadas Separadas de Fuzileiros Motorizados da Guarda. Até pouco tempo, parecia que a Rússia avançava constantemente na região. Em 26 de outubro, o chefe do exército russo, general Valery Gerasimov, afirmou a Putin que as forças russas ocupavam cerca de 70% da cidade,
Ele também fez várias outras afirmações ousadas e ou fabricadas ou exageradas sobre os sucessos russos no campo de batalha. Muitas foram logo desmentidas por grupos de inteligência de fonte aberta. Analistas militares e centros de estudos especializados, como o Instituto para o Estudo da Guerra, que publicou uma análise completa das afirmações do general, afirmaram: o Instituto para o Estudo da Guerra não observou evidências que apoiem as afirmações de Gerasimov. O Instituto para o Estudo da Guerra apenas observou evidências para avaliar isso. As forças russas tomaram cerca de 23% de Vovchansk. Alguns dos soldados ucranianos, que estão realmente em campo na região de Vovchansk, também decidiram compartilhar sua visão dos acontecimentos com o 16º Corpo de Exército das Forças Armadas da Ucrânia. Online, o inimigo tentou aproveitar a oportunidade. Após o verão sem chuva, os rios Sversky Donetsk e Vovcha ficaram rasos, facilitando a logística do inimigo. Também dava para acumular reservas e ainda havia folhas nas árvores. Tudo isso aumentou muito a atividade em direção a Vovchansk. O inimigo teve sucessos locais, mas com grandes perdas. Algumas unidades quase perderam a capacidade de combate. Exemplo, o 1º Batalhão do 82, o Regimento de Fuzileiros Motorizados, foi quase aniquilado. Na verdade, apenas o Estado-Maior permaneceu na unidade, então ela teve que ser retirada para a retaguarda para reabastecimento. Em outras palavras, parece que quaisquer relatos sobre a supremacia russa no setor de Vovchansk foram extremamente exagerados. Apesar das condições favoráveis, as tropas russas só conseguiram pequenos avanços. Eles ainda estão longe de dominar a cidade. Segundo relatos da Ucrânia, eles tiveram grandes perdas no processo. Em 24 de outubro, a situação piorou rapidamente para as forças do Kremlin em Vovchansk e região. Esse foi o dia em que tropas ucranianas iniciaram ataques à represa de Belgorod. Logo surgiram relatos na mídia russa, afirmando que a represa havia sido atingida por um ataque de míssil ucraniano, supostamente com o auxílio de um sistema High Mobility Artillery Rocket System, fornecido pelos Estados Unidos da América. Edifícios com equipamentos técnicos, um mecanismo de elevação de comporta e o topo da represa foram danificados no ataque inicial. A Ucrânia realizou uma segunda onda de ataques em 25 de outubro, causando mais danos à represa com drones precisos. Rachaduras em partes importantes da estrutura permitiram que a água do reservatório inundasse as terras ao redor. E não foi apenas um pouco de água pingando, foi uma quantidade enorme de água. Confirmado pela Agência Federal de Recursos Hídricos da Rússia em declaração à mídia estatal TASS. Os ataques de 24 e 25 de outubro à barragem do reservatório de Belgorod danificaram a saída de drenagem usada para escoamento sanitário e causaram vazamentos nos 2 portões segmentados. Como resultado dos danos, o nível da água no reservatório caiu 1 metro. O relatório da TASS revelou que reparos e restaurações foram solicitados na barragem, com dezenas de técnicos e vários caminhões enviados à área. Mas quando barragens rompem, quebram ou racham, as consequências geralmente são imediatas, já que a água simplesmente não espera as autoridades reagirem. Ela flui rápida e livremente em qualquer direção disponível, não deixando praticamente nenhum tempo para que alguém a detenha. Logo após os ataques, relatos de enchentes em vários vilarejos ao longo do Seversky Donetsk começaram a surgir, enquanto uma onda gigante do reservatório os atingia. Autoridades de Shebakino, na Rússia, relataram inundações em 10 áreas e anunciaram evacuações parciais nos setores afetados. O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, divulgou a notícia em seu Telegram oficial. O ataque das Forças Armadas ucranianas danificou a barragem do reservatório de Belgorod. Sabemos que o inimigo pode atacar de novo e destruir a barragem, causando risco de inundação. O rio, a planície alagável de Kharkiv e ruas de aldeias onde vivem cerca de 1.000 moradores. Estamos oferecendo acomodações temporárias em Belgorod para moradores em risco de inundação sem outras opções. Mas quem mais sofreu foi o exército do Kremlin, não os civis locais. Num piscar de olhos, uma infinidade de trincheiras e abrigos russos foram transformados em pântanos, com imagens e vídeos se espalhando rapidamente pelas redes sociais, revelando toda a extensão da inundação. War Translated compartilhou no X uma compilação de vídeos feitos por soldados russos.
Equipamentos russos e abrigos estão sendo submersos em Shebakino e ao longo do eixo de Vovchansk. Após a barragem romper em Belgorod, ocupantes reclamam que agora precisam nadar até suas posições. Os vídeos mostram uma estrada inteira submersa pela água e vários veículos completamente atolados na lama, incapazes de avançar, além de um ponto de travessia de rio desmoronando e várias trincheiras russas encharcadas. Um soldado disse, após o rompimento da barragem de Belgorod, mudamos de infantaria para fuzileiros navais em um dia e tivemos sorte. No local ao lado, todo o abrigo e o equipamento foram inundados. Algumas posições russas aparentavam estar totalmente submersas, segundo dados e análises de inteligência de fontes abertas, com veículos, estoques de munição e fortificações literalmente levados pelas águas da enchente. Imagens de satélite mostram inundações generalizadas a jusante do reservatório de Belgorod, com níveis de água ainda subindo. A pressão sobre assentamentos e unidades militares ao redor vai além de um simples inconveniente. As tropas russas enfrentam mais do que roupas molhadas, botas sujas e trincheiras destruídas. Algumas unidades estão totalmente isoladas de suas linhas de suprimento, expostas e à mercê das forças da Ucrânia na região. De fato, segundo relatos, várias das rotas logísticas militares da Rússia foram completamente destruídas pela enchente. Com nada menos que 4 brigadas, a 68ª, 116ª, 128ª e 136ª, todas em risco de aniquilação nos próximos dias. O 16º Corpo de Exército das Forças Armadas da Ucrânia confirmou isso no Telegram, detalhado por soldados ucranianos. A maré literalmente virou a favor deles após o ataque à represa. A partir de hoje, a situação não está mais a favor dos russos. Após o ataque à represa de Belgorod, esta começou a vazar. Segundo a mídia russa, o nível do reservatório caiu 1 metro em um dia. Como dizem, a água entrou na casa, ou melhor, no Sversky Donetsk, e já há relatos de que os abrigos russos foram inundados. O principal é que a logística do inimigo está ficando muito mais complicada. As unidades que cruzaram o Sversky Donetsk ficaram isoladas das forças principais. Foi uma demonstração impressionante de tática da Ucrânia. Suas forças sabiam que era preciso inovar para conter o avanço russo na região. Eles perceberam que o Kremlin estava empenhado em usar muitas tropas e recursos para controlar Vovchansk a qualquer custo. Os ucranianos sabiam que não teriam tantos soldados quanto a Rússia e buscaram alternativas para equilibrar as chances. Eles criaram um plano brilhante, difícil até para outras forças militares conceberem. De fato, muitos exércitos poderiam simplesmente ter decidido se entrincheirar em Vovchansk, fazendo o possível para manter a linha defensiva pelo maior tempo possível, dependendo de suprimentos e reforços para resistir, mas inevitavelmente cedendo a uma adversidade esmagadora. A Ucrânia não pode se dar ao luxo de pensar dessa forma. Ela não pode simplesmente sacrificar pedaços importantes de terra sem fazer tudo ao seu alcance para mantê-los. Com menos tropas e recursos que o inimigo, precisa inovar para surpreender as forças do Kremlin. E eles certamente conseguiram isso aqui. Nem mesmo o mais experiente dos comandantes russos poderia ter previsto um ataque como esse. Sabendo as localizações aproximadas das brigadas russas, a Ucrânia aproveitou uma oportunidade de ouro, atacando a represa, inundando a região e virando a situação do setor de cabeça para baixo. Agora, muitos soldados russos lutarão apenas para sobreviver, não mais para avançar e capturar a cidade. Com suprimentos levados pela água, trincheiras inabitáveis e linhas cortadas, restam poucas opções. Atravessar a água em busca de terreno mais seco e seguro. Talvez poucos sobrevivam para contar, pois as unidades ucranianas provavelmente buscarão soldados russos isolados, ansiosos para eliminar ou capturar retardatários e equilibrar as chances na região. Isso, por sua vez, deve garantir que Vovchansk permaneça firme e conclusivamente sob controle ucraniano por pelo menos os próximos dias e semanas, já que, inevitavelmente, levará um bom tempo para a Rússia se recuperar disso. O conserto da barragem pode levar semanas ou mais, e a água pode continuar passando nesse período, especialmente se a região sofrer períodos de chuva intensa. Alternativamente, a Ucrânia pode nem ter terminado com a barragem ainda.
As forças ucranianas podem lançar novos ataques de drones ou mísseis na estrutura, ampliando rachaduras, agravando as inundações rio abaixo e isolando ainda mais soldados russos. De várias formas, o incidente resume a guerra até aqui. Uma disputa que, em muitos aspectos, lembra Davi contra um caso parecido com Davi e Golias. Uma força maior e agressiva ataca um oponente menor e mais fraco. Como Golias, a Rússia aposta na força bruta para vencer, bombardeando a Ucrânia com drones, mísseis e ataques intensos na linha de frente, usando tanques, bombardeiros e artilharia para aumentar a pressão sobre o adversário. Enquanto isso, a Ucrânia tem desempenhado perfeitamente o papel de Davi, entendendo que é o mais fraco e menor dos dois combatentes, ao menos em números e estatísticas. Ela precisou agir com inteligência e estratégia, identificando e explorando as fraquezas dos inimigos sempre que possível. Foi exatamente isso que ocorreu em Belgorod. A Ucrânia estava quase encurralada, mas aproveitou a chance de revidar. Pegou o inimigo completamente de surpresa e agora está colhendo os frutos do seu trabalho árduo e planejamento tático. Tropas russas se perguntam o que deu errado ao abandonar veículos afundando e suprimentos danificados pela água. Ah, tudo certo. Mais um dia. Outro ataque de drone ucraniano à refinaria de petróleo na Rússia. Está se tornando um acontecimento quase rotineiro. Drones ucranianos danificam uma refinaria de petróleo. Filas para abastecer surgem na Crimeia, Belgorod, Krasnodar, Krai e outras regiões da Rússia. A superpotência energética mundial enfrenta dificuldades constrangedoras para manter o abastecimento nos postos do país. Com certeza, não era isso que o presidente russo, Vladimir Putin, tinha em mente quando autorizou a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. A guerra deveria terminar com uma rápida rendição da Ucrânia e a restauração de um governo aliado a Moscou. Quase 4 anos depois, a nação de Putin está presa em uma guerra de atrito sangrenta e desgastante no leste da Ucrânia. É uma guerra de atrito ainda mais destrutiva, de longo alcance e de retaliação mútua contra instalações energéticas. Dentro da Rússia, os efeitos dos ataques direcionados da Ucrânia às refinarias de petróleo russas estão aumentando, com muitos analistas ocidentais convencidos de que o país está implodindo como resultado. Aqui está uma análise mais detalhada dos danos que a Ucrânia está causando, de como a Rússia está tentando responder e do que isso significa para o desfecho do conflito. Desde agosto, ataques ucranianos atingiram ao menos 16 das 38 refinarias de petróleo russas, com mais de 20 ataques. A mais recente a ser atingida com sucesso foi a refinaria de petróleo de Ryazan, em 23 de outubro. A usina, que abastece a região de Moscou, é a 4ª maior refinaria de petróleo da Rússia. Ela processou 131 milhões de toneladas de petróleo em 2024 e representou 5% da capacidade total de refino da Rússia, segundo estimativas russas. Após o terceiro ataque em 2025, um incêndio começou na usina após a unidade de processamento, unidade de destilação de cru, 4 com capacidade de 4 milhões de toneladas por ano ou 80 mil barris por dia. Os danos forçaram o fechamento da refinaria, suspendendo operações em várias unidades vizinhas, como a reformadora, unidade de vácuo, gás, óleo, hidrotratadora e craqueador catalítico. Na noite anterior, um drone ucraniano atingiu a refinaria Dagnontech, em Makartchala, Daguestão, a mais de 1.370 quilômetros do ataque em Ryazan. Uma fonte da inteligência militar ucraniana disse ao Kiev Independent que a principal unidade de processamento de petróleo, da ABT, foi desativada e um grande incêndio começou. A refinaria é bem menor, com capacidade de 1 milhão de toneladas por ano. Ainda assim, é essencial para a cadeia energética do sul da Rússia, apoiando a logística militar rumo ao Cáucaso, incluindo a frota do Cáspio. A refinaria, que anteriormente pertencia à família de Magmalmed Sultan Magmomedov, o ex-secretário de Estado do Daguestão, envolvido em polêmica, foi transferido em agosto, após revelação de fraude e corrupção em grande escala. Em 19 de outubro, as refinarias russas enfrentaram problemas duplos durante a noite. Um drone ucraniano atingiu a refinaria de petróleo de Novokuibishevsk, Oblast de Samara, no segundo ataque semelhante em poucas semanas.
O ataque provocou um incêndio que danificou a principal unidade AVT-11, um grande tanque de gasolina e um transformador elétrico. Isso resultou na suspensão total das duas unidades principais de refino da planta. A primeira AVT-11 tem capacidade de 18.900 toneladas por dia, enquanto a segunda AVT-9 tem capacidade de 4.700 toneladas por dia. Fontes dizem que a planta ficará fora de operação até pelo menos novembro. Na mesma noite, também no oeste da Rússia, um ataque de drone ucraniano atingiu a usina de processamento de gás de Orenburg, na vila de Kolodnia Kiluchi, em Orenburg. Segundo a Reuters, este é o maior complexo químico de gás do mundo, com capacidade para processar 375 bilhões de metros cúbicos de gás ao ano. A região de Orenburg foi alvo da Ucrânia semanas antes, quando um drone atingiu a refinaria Orsnev de Orgsintes. Em seguida, uma coluna de fumaça preta se elevou acima da usina. A refinaria está entre as maiores da Rússia, com capacidade anual de 66 milhões de toneladas. A usina produz cerca de 30 tipos de derivados de petróleo, como gasolina, diesel, querosene de aviação, betume e óleo combustível. No dia 12 de outubro, foi a vez da República do Bashkortostão ver uma de suas principais refinarias de petróleo pegar fogo. Um drone ucraniano atingiu uma grande refinaria da Bashnev em Ufa. O conglomerado Bashnev opera 3 refinarias de petróleo em Ufa: Bashnev Ufa Neftyakin, Bashnev Novoil e Bashnev Unidade de Processamento de Gás. Juntas, elas formam um dos maiores complexos de refino de petróleo da Rússia, com capacidade de cerca de 500 mil de barris por dia. O ataque teria danificado a AVT-5, principal unidade de refino essencial à produção. Desde o início de outubro, drones ucranianos também têm como alvo a refinaria Antipinsk, em Tyumen, Slavnet Janus, em Yaroslavl, a refinaria Tuapsir da Rosneft e a refinaria Kinev, na região de Leningrado. Um incêndio na Kinev paralisou sua principal unidade, que representa cerca de 40% da capacidade de processamento. Também houve um grande ataque ao terminal de petróleo de Feodósia, Crimeia, em 13 de outubro, quando drones atingiram ao menos 5 tanques de armazenamento. Os ataques causaram um incêndio de grandes proporções que era visível em imagens de satélite 2 dias depois. Esses ataques em outubro continuam a série de investidas da Ucrânia contra instalações energéticas russas desde agosto, que já causaram grandes turbulências na economia da Rússia. Segundo o Dr. Richard Connolly, a ofensiva de verão da Ucrânia com sanções cinéticas foi mais devastadora que a campanha contra instalações energéticas russas em 2024, principalmente pelo momento em que ocorreu. O Dr. Richard Connolly é especialista na economia russa, focando nos setores industrial, energético e de defesa. Ele é pesquisador associado no Royal United Services Institute, em Londres, e já teve uma bolsa sênior adjunta no Center for New American Security. Ele escreveu A Resposta da Rússia às Sanções, 2018, e A Economia Russa, uma brevíssima introdução, 2020, ambos sobre a economia russa e seu setor militar industrial. Em entrevista ao canal Willy OAM, Matt Williams ouviu o Dr. Connolly afirmar que, enquanto os ataques de 2024 ocorreram no final do inverno e início da primavera, os de 2025 se concentraram no verão. É quando, assim como em muitos países, a demanda sazonal por combustível está no seu auge na Rússia. Pessoas viajam nas férias de verão enquanto agricultores colhem combustível. Os estoques já ficam pressionados nesta época, então qualquer aumento pode virar desastre. E é isso que os ataques da Ucrânia estão causando aos estoques de combustível. Antes mesmo dos ataques de outubro, o refino total da Rússia caiu para 486 milhões de barris por dia, quase 10% abaixo de julho, e o menor nível em 5 anos. Segundo a agência estatal Rosstat, os preços da gasolina no varejo aumentaram 258% em setembro, o maior salto mensal desde 2018. Os preços subiram 1.273% em relação ao ano anterior, o maior aumento em 14 anos.
Uma investigação da British Broadcasting Corporation, ON, revelou que ao menos 57 regiões russas tiveram falta de combustível após ataques ucranianos a refinarias desde agosto, embora muitas tenham se estabilizado depois. Relatórios da Reuters, Bloomberg e SAP Global Commodity Insights informa que pelo menos 10 empresas, inclusive exportadoras, fecharam parcial ou totalmente em agosto e setembro. Segundo Sergei Vakulenko, do Centro Carnegie de Estudos Russos e Eurasiáticos em Berlim, entre julho e início de outubro, a produtividade das refinarias russas caiu cerca de 10%. Nesta semana, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse que o dano foi o dobro. Ataques ucranianos a refinarias na Rússia reduziram a capacidade de refino de petróleo de Moscou em 20%. Talvez ele exagere, ou talvez os ataques da Ucrânia em outubro tenham realmente dobrado o dano. Mas, de qualquer forma, o que essa perda na produção de refino significa é caos nos postos de gasolina para muitos russos comuns tentando tocar suas vidas. Problemas no fornecimento de gasolina não afetam as forças armadas russas na mesma proporção. Veículos das forças armadas usam quase só diesel. Já ataques às refinarias afetam mais a gasolina. Ainda assim, a escassez de gasolina nos postos prejudica os russos comuns e as empresas russas de maneiras que Putin pode começar a sentir de forma ainda mais aguda. A escassez de combustível e os aumentos acentuados nos preços dos combustíveis, que inevitavelmente se seguem, deixam as pessoas insatisfeitas. Uma população sentindo tão diretamente os efeitos da guerra de Putin na Ucrânia tende a ser bem menos favorável a ela do que foi até agora. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que os russos estão totalmente unidos em torno do presidente Putin e preparados para suportar qualquer fardo. Interrupções no combustível e preços altos podem rapidamente desestabilizar tudo. Em janeiro de 2022, uma revolta no Cazaquistão, causada pelo aumento do gás liquefeito, logo virou a agitação nacional. Protestos em massa, saques e incêndios em prédios do governo levaram a um pedido de ajuda, trazendo tropas russas para restaurar a ordem. Nursultan Nazarbayev, que governou o Cazaquistão por 3 décadas desde o colapso soviético, foi forçado a se afastar após a turbulência. Putin está bem ciente do potencial para agitação semelhante por razões parecidas na Rússia. Então ele e seu governo têm se esforçado para tentar estabilizar a situação. Os russos primeiro proibiram a exportação de gasolina e diesel para garantir combustível suficiente para a demanda interna. A proibição começou em setembro de 2023, para conter a alta dos preços na época da colheita, após relatos de falta de gasolina no sul do país. O vice-primeiro-ministro Alexander Novak afirmou que o governo está pronto para medidas radicais contra a alta dos combustíveis, causada pela inflação e pelo aumento dos preços internacionais do petróleo. Bem, os preços do petróleo recuaram um pouco desde então, mas a proibição das exportações de gasolina não. A extensão anunciada por Alexander Novak em setembro de 2025 vale para todos os exportadores e produtores, visando estabilizar o mercado interno, apesar das interrupções contínuas causadas pelos ataques ucranianos. Segundo Connolly, proibir exportações não reduz tanto os cofres de guerra russos quanto se pensa. Ele afirma que a Rússia eleva a produção de petróleo bruto, em vez de gasolina refinada, para compensar a perda nas receitas de exportação. E isso, dependendo do preço do petróleo, pode na verdade acabar sendo mais lucrativo. Ainda assim, toda a gasolina anteriormente destinada à exportação, que agora está disponível no mercado interno, certamente não resolveu o problema da escassez de combustível de forma significativa. Se tivesse resolvido, a Rússia não teria sido obrigada a aumentar muito suas importações de gasolina. Sim, isso mesmo. A Rússia, grande potência do petróleo e gasolina, agora importa gasolina para tentar conter seu problema crescente. O principal aliado da Rússia, Benjamin Bielorrússia, fornece o primeiro tipo de gasolina importada. Para ser justo, a Rússia normalmente importa pequenas quantidades de gasolina da Bielorrússia, quase toda refinada a partir do petróleo bruto russo, para começo de conversa. A Rússia precisou aumentar as importações de combustível da Bielorrússia no ano passado para suprir a escassez, mas não tanto quanto agora. As exportações ferroviárias de gasolina da Bielorrússia para a Rússia quadruplicaram em setembro,
atingindo 49 mil toneladas métricas ou 14.500 barris por dia. O envio de gasolina da Bielorrússia para exportação via portos russos cresceu 1% no mês passado, totalizando 140 mil toneladas. Talvez suprindo parte da falta após a proibição das exportações de gasolina russa. As refinarias de petróleo, Naftan e Muzir, na Bielorrússia, têm capacidade anual de cerca de 240 mil barris por dia cada, mas normalmente produzem cerca de 180 mil. Para comparar, a Rússia consome cerca de 38 milhões de barris diários de petróleo em várias formas, como bruto, gasolina, diesel e combustível de aviação. Desse total, em 2023, cerca de 869 mil barris por dia eram de gasolina. Então, esse carregamento de setembro representa menos de 2% da necessidade diária da Rússia. As filas e bombas vazias em toda a Rússia deixam claro o quanto isso vai impactar. A Bielorrússia consome apenas cerca de 24 mil barris por dia internamente, o que significa que poderia exportar significativamente mais, teoricamente, até cerca de 150 mil barris por dia. Em outubro, o jornal Kommersant estimou a falta de gasolina na Rússia em 40 mil toneladas, cerca de 20% do fornecimento mensal padrão de 1 milhão de toneladas. Importar 150 mil barris diários da Bielorrússia aliviaria totalmente a pressão. Mas ainda restam grandes dúvidas sobre se isso é sequer possível do ponto de vista logístico. Quanto tempo levaria para implementar e quão sustentáveis seriam essas medidas. Por isso, a Rússia adota medidas inéditas para importar gasolina de outros países. Antes da guerra, além das quantidades relativamente insignificantes de gasolina importadas da Bielorrússia já mencionadas, a Rússia praticamente não importava gasolina de nenhum outro lugar. Por que faria isso? Quando está exportando navios contêineres cheios desse produto? Agora a história é completamente diferente. Em outubro, Novak sugeriu zerar a tarifa de 5% sobre a gasolina importada da China, Coreia do Sul e Singapura. Apenas certos postos no extremo oriente russo permitirão importações. E apenas organizações autorizadas como Rosneft, NNK Joint Stock Company e a empresa estatal de comércio exterior Promise Import poderão fornecer combustível. Ele também sugeriu autorizar o uso de monometilanilina. Monometilanilina, aditivo que eleva o índice de octanagem da gasolina, por 6 meses. Ele afirmou que essas medidas permitiriam acrescentar pelo menos 350 mil toneladas de gasolina e 10 mil de diesel por mês ao mercado interno. Ele acredita que adicionar monometilanilina ao combustível de baixa octanagem para produzir gasolina, classe 5 de alta octanagem, aumentará a oferta em 50 mil toneladas. Porém, é uma medida polêmica. O aditivo monometilanilina foi proibido na Rússia em 2016 para cumprir padrões europeus de emissões. Esta não está entre as formas mais limpas de combustível. No entanto, à medida que a União Europeia continua a se afastar dos hidrocarbonetos russos, possivelmente de forma duradoura, o cumprimento das regulamentações da União Europeia tornou-se menos relevante para a Rússia. A atual escassez de combustível na Rússia tornou necessárias medidas alternativas. Isso indica perda de confiança no refino nacional e tentativa de usar o mercado para ocultar uma falha estratégica, especialmente se alguém quiser ver esses sinais. A Euromaidan Press relata que o Estado russo confiscou a empresa de energia Obolcom e Enigo de 2 bilionários e passou para o controle estatal. Eles afirmam que isso mostra o desespero do governo russo diante do colapso da capacidade de refino. De fato, enquanto muitos apontam as filas por combustível e a necessidade embaraçosa de importar gasolina como sinais de que a Rússia está prestes a implodir. Outros, como o Dr. Connolly, pedem cautela ao interpretar demais essa situação. É verdade, os preços da gasolina bateram recordes várias vezes neste verão. O preço médio da gasolina nos postos de todo o país aumentou 836% de janeiro a setembro de 2025, mais que o dobro da inflação do período, que foi de 416% segundo dados da Rosstat. No início de outubro,
Os preços da gasolina no varejo já superavam a inflação pela 9ª semana consecutiva. Mesmo assim, o aumento anual é inferior a 10%. Isso é menor que a inflação na Ucrânia e não leva as pessoas para protestos nas ruas. A Ucrânia está causando grandes perturbações em algumas regiões, mas geralmente ocorreram nas regiões mais remotas deste enorme país, como o Extremo Oriente, Crimeia e Donetsk. Como mostram vários vídeos no YouTube de viajantes comuns, a dor não foi sentida em Moscou, São Petersburgo, Kazan e outras cidades centrais. Esses são os centros onde a Ucrânia tenta gerar agitação social para pressionar Putin a negociar em termos desfavoráveis à Rússia. O objetivo dos ataques? Segundo o Dr. Connolly, o problema é que a Ucrânia ainda não ataca as refinarias russas com frequência ou intensidades suficientes para causar impacto. Esse prejuízo se deve, em parte, às grandes distâncias que os drones percorrem até a maioria das refinarias russas. As distâncias limitam os drones a ogivas menores, geralmente de até algumas centenas de libras. E isso simplesmente não é suficiente para incapacitar as refinarias russas, não com um ataque por refinaria por mês ou menos. Ele destaca que refinarias de petróleo são projetadas para limitar danos de explosões, como ao compartimentalizar áreas de armazenamento. Elas lidam com materiais inflamáveis e geralmente são grandes empreendimentos espalhados. Isso significa que, embora um único ataque de drone com, digamos, uma ogiva de 300 libras cause um incêndio enorme e suspenda as operações, é muito improvável que toda a produção de uma grande refinaria pare, e os reparos costumam ser rápidos. Bakulenko, do Centro Carnegie Rússia-Eurásia, confirma que a maioria das refinarias retomou quase toda a capacidade em 1 ou 2 semanas após serem atingidas. Observou-se também que a Rússia instala redes e proteções antidrones em refinarias. Recentemente, aprovou uma lei para mobilizar veteranos da guerra na proteção das refinarias. Isso não mostra o real impacto dos ataques de drones da Ucrânia, mas se as ações ucranianas forem referência, a medida deve diminuir seus efeitos. Connolly destaca que, apesar dos ataques intensos e constantes, a Rússia não conseguiu destruir decisivamente a rede de energia da Ucrânia, o que exige cautela. Ele argumenta que, se nem a Rússia consegue destruir o sistema energético ucraniano com arsenal maior, não faz sentido esperar que a Ucrânia cause mais dano à indústria de petróleo russa, que é maior e mais dispersa, com menos poder de fogo. Esses mísseis de longo alcance que Zelensky tenta obter podem mudar muito o status quo. Enquanto isso, os ataques da Ucrânia às refinarias russas nos últimos meses tiveram resposta. Os implacáveis bombardeios russos a instalações de energia e gás da Ucrânia já levaram grande parte do país a enfrentar apagões emergenciais em rodízio. Ou pior, o início da temporada de aquecimento foi adiado e mais autoridades alertam sobre um inverno difícil. A realidade é que a máquina de guerra da Rússia está rachando sob pressão. Os ataques implacáveis da Ucrânia expuseram as profundas vulnerabilidades do Kremlin, não apenas no campo de batalha, mas também em casa, onde a escassez de combustível, a pressão econômica e o descontentamento público estão aumentando. A ilusão de controle que Putin tenta projetar está desaparecendo rapidamente. Em agosto de 2024, a Rússia parecia estar à beira de uma grande vitória. Relatos da época indicam que suas tropas estavam a dias de capturar Pokros, reduto ucraniano valioso na região de Donetsk. Após mais de um ano, a cidade ainda está sob controle da Ucrânia. Mesmo agora, apesar de ter 8 vezes mais tropas do que seu oponente, o exército russo continua sem fazer nenhum progresso em Pokras, sofrendo uma derrota humilhante após a outra. É uma história notável, um testemunho da inspiradora resiliência da Ucrânia e de sua extraordinária capacidade de se manter firme e defender seus locais estratégicos mais valiosos. Mais uma prova da incrível incompetência da Rússia. Tudo começou há mais de um ano, no verão de 2024. No final de julho e início de agosto, as forças russas fizeram vários avanços rápidos, tomando o controle de várias vilas e pequenos assentamentos espalhados pelo centro de Donetsk, como Progress e Lozovatskaya. Cada avanço os aproximava de Pokrovsk e cresciam temores de que a cidade cairia nas mãos do inimigo.
Com o avanço diário das forças russas, Serhiy Dobryak, chefe da administração militar de Pokrovsk, ordenou evacuação em 15 de agosto. Hoje, o exército russo aproximou-se bastante de Pokrovsk, ficando a pouco mais de 10 quilômetros dos arredores da comunidade. Eles atacam infraestrutura crítica e prédios residenciais, causando vítimas civis. Enquanto isso, diversas agências de notícias e agências internacionais divulgaram relatos sombrios sobre a situação. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, confirmou que os combates na direção de Pokrovsk estavam mais intensos do que em qualquer outro lugar da linha de frente. E até mesmo o presidente do país, Vladimir Zelensky, estava compreensivelmente preocupado com o futuro da cidade, afirmando isso naquele verão. Hoje, as forças russas estão concentrando o maior número de pessoal, o maior número de armas e bombas aéreas, tudo o que tem, na direção de Pokrovsk. A situação era sombria e piorou porque as forças russas superavam os ucranianos na região em cerca de 4-1. Com cerca de 20 regimentos e brigadas russas atuando a leste de Pokrovsk na época. Ao todo, cerca de 40 mil soldados. Já a Ucrânia só tinha 6 brigadas na região, totalizando 12 mil soldados. Faziam tudo para defender a cidade e os assentamentos próximos, enquanto os russos se aproximavam a cada dia. Parecia que, mesmo no melhor cenário possível, os defensores da Ucrânia talvez conseguissem apenas retardar o avanço do inimigo. Ao chegarem aos limites da cidade, talvez impedissem o controle total imediato. Mas a queda de Pokrovsk parecia inevitável antes do final de 2024. Então, algo extraordinário aconteceu. O avanço da Rússia desacelerou e depois estagnou. Dias e semanas se passaram. Mas o anúncio de que o Kremlin havia capturado a cidade nunca veio. Ao invés de invadirem Pokrovsk facilmente com tanques e blindados, as forças russas perceberam que conquistar a cidade era muito mais difícil do que pensavam. Então, mesmo tendo conseguido tomar parte das terras ao redor e cercar parcialmente a cidade, o avanço decisivo nunca aconteceu. 2024 chegou ao fim e a Rússia não conseguiu alcançar seu objetivo. E quando 2025 começou, a situação no setor de Pokrovsk entrou em um impasse. O avanço lento da Rússia estagnou e a Ucrânia conseguiu recuar o inimigo e retomar parte do território. Com a linha de frente se tornando relativamente estável, pela primeira vez em muito tempo, evidentemente, a liderança da Rússia não ficou nada satisfeita com esse desdobramento. Em março deste ano, o exército russo intensificou esforços para tomar a cidade, usando todas as táticas possíveis em busca da vitória. Usaram tanques, artilharia e bombas para atacar Pokrovsk e arredores. Tentaram cercar ainda mais a cidade e cortar suas linhas de suprimento, marchando em direção a outra cidade próxima, Dobropilya, e até enviaram grupos de sabotagem para dentro da própria cidade, disfarçados de civis locais, para espalhar o caos internamente. Nada disso funcionou, demonstrando ainda mais sua inovação inerente e capacidade de se adaptar diante da adversidade. A Ucrânia encontrou maneiras de neutralizar absolutamente tudo o que os russos tentaram contra eles. Usaram drones, minas e outros para barrar tanques na cidade, lançando uma contraofensiva bem-sucedida rumo a Dobropilya para isolar o inimigo. Com a ajuda dos moradores de Pokrovsk, conseguiram identificar e eliminar os sabotadores um a um. A Rússia aumentou ainda mais a tensão durante sua grande ofensiva no verão. Os russos reuniram cerca de 110 mil soldados, mais de 500 tanques, quase 700 veículos blindados, mais de 560 peças de artilharia e mais de 180 lançadores múltiplos de foguetes na região de Pokrovsk. Desta vez, o fracasso não era permitido e o Kremlin confiava na vitória. O próprio Putin estava desesperado para capturar Pokrovsk antes das conversas altamente aguardadas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acreditando aparentemente que tomar a cidade finalmente mostraria ao mundo que a Rússia estava vencendo a guerra e que a Ucrânia e seus aliados não teriam outra opção a não ser levantar a bandeira branca e aceitar um acordo de paz negociado nos termos da Rússia. Mesmo assim, a cidade resistiu, superou o verão e continuou sob controle da Ucrânia. Isso nos traz aos dias atuais e às recentes tentativas da Rússia de reafirmar sua dominância na região.
Segundo relatos recentes, as tropas russas perderam a tempos. Após mais de um ano de esforços, chegaram perto de Pokros. E os combates de rua seguem entre os dois lados. Os russos são 8 vezes mais numerosos que os ucranianos, mas ainda enfrentam dificuldades para avançar e atingir seus objetivos. Como a cidade segue sob controle da Ucrânia, Zelensky afirmou em 28 de outubro: "Imagine quantas forças russas estão lá." Mas, ao mesmo tempo, eles não teriam alcançado o resultado planejado. É mais um resultado embaraçoso para o Kremlin. Mesmo com uma força muito maior do que a do lado oposto, seu exército continua sofrendo fracasso após fracasso e perda após perda, com relatos também revelando que a Ucrânia capturou aproximadamente 2.200 soldados russos na região somente nos primeiros 6 meses deste ano. Inúmeros outros foram feridos ou mortos na multidão de ataques mal planejados e pateticamente coordenados à cidade ao longo de 2025. E muitos outros provavelmente irão perecer nos dias e semanas de intenso combate urbano que estão por vir. Mesmo assim, a Rússia ataca a cidade com tudo o que pode. Fontes militares ucranianas afirmam que a Rússia tem 10 vezes mais drones que a Ucrânia nesse setor. Alguns soldados repetem a sabotagem do início do verão, disfarçando-se de civis, para atravessar as defesas e infiltrar-se no centro da cidade. Os russos agora controlam o fogo sobre todas as rotas de saída da cidade, pois capturaram grande parte das terras ao redor. Por causa disso, não é mais possível evacuar com segurança os moradores que restaram. Cerca de 1.200 civis ainda vivem em Pokros, uma pequena parte dos mais de 60 mil habitantes antes da guerra. Ainda assim, são muitas vidas inocentes que estão cada vez mais em risco, já que o exército russo não tem o melhor histórico quando se trata do tratamento de civis em tempos de guerra. De fato, já surgiram relatos de que soldados russos estão atirando contra os moradores locais. Segundo publicação recente do Instituto para o Estudo da Guerra, as táticas russas em Pokros prenderam civis na cidade e aumentaram o risco de danos à população. A administração militar ucraniana de Pokros informou que as forças russas controlam todas as rotas de saída, prendendo 1.200 civis em Pokrovsk. A administração militar de Pokros relatou que as forças russas estão matando civis que tentam evacuar, tanto a pé quanto em veículos. Felizmente, por hora, as forças ucranianas ainda conseguem fornecer comida, água e assistência médica aos que estão presos na cidade. Continuarão fazendo tudo para manter a população local segura. É certo que o controle da Ucrânia sobre a cidade enfraqueceu. Esquadrões russos avançam pelas ruas enquanto defensores ucranianos são enviados para caçá-los e eliminá-los. O destino da cidade está em jogo. O fato de a Ucrânia controlar grandes áreas da cidade por tanto tempo já é uma grande vitória. A Rússia achou que capturaria esta cidade há meses. Esperava já controlar tudo agora e avançar para tomar outros locais no cinturão de fortalezas de Donetsk, como Kramatorsk, Sloviansk, ou avançar ainda mais pelo país, aproximando-se da capital, Kiev. Putin esperava anunciar a captura de Pokros ao público ainda no verão e se vangloria dos avanços militares ao falar com Trump e outros líderes. Mesmo com soldados russos na cidade, o chefe do Kremlin ainda espera notícias da vitória que para ele já está muito atrasada. Ele pode esperar ainda mais, pois os defensores da Ucrânia resistem e não pretendem deixar Pokrovsk em breve. Um major ucraniano, cuja brigada está estacionada na área, confirmou que não há planos atuais de recuar, afirmando: "Estamos segurando a cidade por enquanto. Estável. Caos interno." O major, que preferiu não se identificar aos repórteres, disse que cerca de 200 a 250 forças russas estavam concentradas no sul da cidade. A situação atual de combate é de luta de rua. Isso representa uma grande mudança na dinâmica do combate. Por muito tempo, grande parte dos combates por Pokros ocorreu nos arredores e territórios ao redor da cidade, incluindo campos, terras agrícolas, estradas rurais e pequenos povoados com longas linhas de visão e amplas áreas de terreno aberto. Isso permitiu que os drones ucranianos operassem com liberdade e flexibilidade, voando para localizar e destruir alvos no solo. Agora, é uma situação completamente diferente.
Tropas se enfrentam nas ruas, usando veículos destruídos e destroços como proteção durante tiroteios com inimigos. Felizmente, a Ucrânia tem uma grande vantagem aqui, pois conhece bem a cidade. Este é território ucraniano, e muitos soldados de Kiev estão em Pokros e arredores há meses. Eles conhecem cada rua, cada curva, cada esquina, e já provaram inúmeras vezes que são mais do que capazes de tirar o máximo proveito da vantagem de jogar em casa. Talvez não garanta manter a cidade para sempre, mas pode ser o necessário para eles, para atrasar os avanços da Rússia, e talvez resistir tempo suficiente para que reforços ou armas adicionais cheguem. E os reforços já estão a caminho. O major informou à mídia que forças especiais ucranianas e esquadrões de assalto estavam chegando para reforçar as defesas de Pokros e, segundo ele, eliminar as tropas russas que entraram. O presidente Zelensky confirmou isso a repórteres na segunda-feira. O líder da Ucrânia confirmou, com base em imagens de satélite e relatos de operadores de drones, que cerca de 200 russos estavam na cidade. Ele explicou que as defesas na área e arredores estavam sendo reforçadas, e os drones da Ucrânia estavam vasculhando os céus para avaliar a situação e coletar informações importantes para ajudar as forças armadas a planejarem seus próximos passos. Zelensky admitiu que tomar Pokros era prioridade máxima para o Kremlin e que o inimigo tinha mais recursos e soldados. Mas continuou confiante de que suas tropas manteriam a coragem e resiliência já associadas ao povo ucraniano nos últimos anos. Ele afirmou que, assim que os soldados russos saem de onde estão escondidos, ou assim que há fogo vindo de um ponto ou de outro, as forças inimigas são encontradas e destruídas. Zelensky também destacou 2 pontos importantes dessa situação. Primeiro, porque a Rússia quer tanto conquistar Pokros a qualquer custo. Ela desviou forças e recursos de outras áreas na linha de frente. Alguns setores estão mais fracos, abrindo oportunidades para contraofensivas ucranianas em outras áreas da linha de frente. A Ucrânia já mostrou que sabe agir taticamente, identificar fraquezas inimigas e atacar na hora e lugar certos. Para causar danos duradouros, pode já mirar outras áreas em Donetsk, Luhansk ou regiões próximas. Mas as forças ofensivas da Rússia diminuíram, e ela pode realizar um ou mais ataques surpresa próprios nos próximos dias e semanas. Em segundo lugar, Zelensky destacou o fato de que a defesa quase milagrosa e contínua de Pokros é uma prova clara de que a ajuda internacional à Ucrânia é incrivelmente valiosa e capaz de fazer uma diferença real no campo de batalha. É somente graças aos muitos aliados da Ucrânia e a todas as armas, suprimentos, munições e fundos que eles forneceram que as forças do país conseguiram se entrincheirar e se defender por tanto tempo. Enquanto a ajuda continuar chegando, eles devem ser capazes de manter esses mesmos níveis sobre-humanos de resiliência. Não só em Pokros, mas em outras cidades e vilarejos importantes do território. Zelensky resumiu dizendo que a Ucrânia ainda está no controle de Pokros e que a Rússia está sendo repetidamente forçada a adiar seus planos de campanha, enquanto também sofre pesadas baixas tanto nos setores de Pokros quanto de Dobropilha, onde as operações ucranianas continuam a anular as ofensivas intermináveis do inimigo. Vale lembrar que a Rússia não tomou grandes cidades ucranianas desde que capturou Avdiivka, importante reduto de Donetsk, em fevereiro de 2024. Antes disso, uma das maiores vitórias do Kremlin foi na sangrenta batalha por Bakhmut, iniciada em julho de 2022, há mais de 3 anos. Alguns observadores compararam essa batalha à ofensiva em Pokras. Segundo o major ucraniano no local, não há comparação entre as duas. Estão comparando com Bakhmut, mas as situações são diferentes. Aqui, não há tantos russos, e a maioria deles está apenas escondida em algum lugar nos porões. Segundo o major, a Ucrânia ainda não enfrenta uma ofensiva inimiga esmagadora ou inevitável. Não há dezenas de tanques e veículos blindados devastando as ruas, nem muitas tropas atirando Avtomat Kalashnikov 74S contra as fortificações ucranianas. É uma força russa pequena e dispersa, com muitos soldados inimigos escondidos e tentando sobreviver à espera de reforços, ao invés de avançar agressivamente para o centro da cidade. Várias outras fontes ucranianas confirmaram que a situação ainda não atingiu nenhum tipo de status crítico neste momento.
As forças de assalto aéreo, como o 7º Corpo que luta em Pokros agora, publicou no Telegram uma longa postagem detalhando a situação. Defensores de Pokros enfrentam ocupantes na cidade. Nossa defesa foi recentemente reforçada com novas unidades, incluindo tropas de assalto, artilharia, equipes de Vants e outros componentes. Ampliamos o uso de drones antiaéreos e lançadores de redes contra os Mavics inimigos. Também estamos minando à distância as rotas de infiltração do inimigo. Nos dias 25 e 26 de outubro, soldados ucranianos mataram cerca de 40 russos em Pokros. Os ocupantes não buscam se estabelecer na cidade, mas avançar ainda mais ao norte. Assim, o inimigo busca dispersar nossas defesas e bloquear os corredores logísticos para a cidade. Portanto, no momento, não se fala em controle total sobre nenhum dos distritos de Pokrovsk. No lado russo, como sempre, as reportagens mostram um cenário bem diferente. Em 26 de outubro, o chefe do exército russo, general Valery Gerasimov, disse diretamente a Vladimir Putin que as forças do Kremlin haviam cercado cerca de 5.500 soldados ucranianos em Pokros e mais 5.000 na região de Kharkiv, a muitos quilômetros de distância. No entanto, institutos de pesquisa como o Instituto para o Estudo da Guerra não encontraram absolutamente nenhuma evidência para apoiar essas afirmações. O Instituto para o Estudo da Guerra sugeriu que Gerasimov exagera ou inventa histórias e dados para mostrar que a Rússia vai melhor do que realmente está, mas não encontrou provas que sustentem suas afirmações. O Instituto para o Estudo da Guerra ainda analisa isso. As forças russas avançam em Pokros e Mirnorad, o que é taticamente relevante, mas não indica colapso iminente das defesas ucranianas. A Rússia costuma mentir descaradamente sobre suas ações no campo de batalha. O Instituto para o Estudo da Guerra e outros analistas afirmam que isso integra uma estratégia mais ampla do Kremlin de desinformação. Se a Rússia convencer o mundo de que vence a guerra e avança em áreas-chave, ela deve conseguir desfrutar de uma posição mais poderosa na mesa de negociações e alcançar o acordo de paz ou cessar-fogo que deseja. Felizmente, grande parte do mundo consegue enxergar claramente através das mentiras e da propaganda de Putin. E não importa o que o Kremlin diga. A verdade é que eles passaram mais de um ano tentando tomar uma única cidade e ainda assim não conseguiram até agora. Em relatório de 28 de outubro, o Instituto para o Estudo da Guerra afirmou que os avanços russos seguem improváveis de causar colapso imediato do bolsão ucraniano na direção de Pokros. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que a linha de frente perto de Pokros está fluida, com ambos os lados avançando em áreas diferentes. Então, mesmo enquanto as tropas russas entram em mais ruas da cidade de Pokros, as forças armadas ucranianas não estão simplesmente paradas. E também atacaram posições russas em Rodinskaya, ao norte de Pokros, buscando avanços próprios. Com reforços, recursos e apoio internacional, não é impossível que a Ucrânia consiga outra grande recuperação aqui, eliminando o pequeno número de tropas russas na cidade e fortificando suas posições mais uma vez. Embora os russos tenham avançado, a situação segue mudando constantemente. Ambos os lados se provocam e testam, tendo ganhos e perdas com o passar dos dias. Mas a Ucrânia tem a vantagem de jogar em casa e o benefício de posições defensivas fortes que foram sendo solidificadas ao longo dos meses e anos. Se a cidade eventualmente cair, será uma grande perda para a Ucrânia e motivo de comemoração para a Rússia. Mas ainda existirão várias outras fortalezas defensivas como esta, uma de pé no caminho do Kremlin para a conquista total, com inúmeros soldados ucranianos prontos para segurar a linha. Agora, saiba mais sobre como a Rússia se está tentando desesperadamente exagerar seus sucessos na linha de frente neste vídeo, que mostra como o Kremlin recentemente encenou uma vitória em Kherson para serem envergonhados. Menos de 24 horas depois, as tropas ucranianas desmentiram as alegações. Ou, para outro exemplo de arrogância russa fora de lugar, assista a este vídeo que revela como as tropas russas comemoraram cedo demais antes que a dura e inesperada realidade as pegasse completamente de surpresa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ver vídeos mais informativos e atualizados. Relatórios sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e outros conflitos importantes ao redor do mundo.